Boa noite para quem está chegando. Só vou fixar o tema aqui, pessoal. Boa noite para quem está aqui. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à página Sementes do Florescer e ao terceiro episódio do Encontro com a Criança Interior. Hoje nós vamos falar, minha parceira Letícia Vidigal, do Ho'oponopono, e eu, vamos falar sobre a força do querer. Deixa eu convidar a Letícia aqui. Acho que a Letícia ainda não entrou. Bom, eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta da Gestalt Viva e discípula de Cláudio Naranjo, e estou aguardando aqui minha parceira Letícia Vidigal entrar para a gente começar a live. Então, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, Neuma. Só chamar a Letícia aqui. Letícia, da última vez, estava com dificuldades para entrar. Deixa eu ver se ela também vai ter dificuldade hoje. Não, olá, Dani. Oi, Letícia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite, boa noite. Já me apresentei aqui, agora falta você se apresentar. Tá ótimo. Então, meu nome é Letícia, eu sou da página Ho'oponopono Anjos, eu sou criadora da página Ho'oponopono Anjos, eu sou facilitadora e professora de Ho'oponopono da identidade própria. Esse Ho'oponopono que tem uma conexão muito forte com a criança interior, né? Valoriza muito essa relação e entende a importância que ela tem para as transformações que a gente deseja realizar nas nossas vidas, né? Então, é isso. Boa noite a todos que estão chegando aí. Boa noite, pessoal que está colocando aqui, Arlete, Bárbara, Elizabeth. Boa noite, Cristiane, Fernando. Boa noite, pessoal. Para todo mundo que está chegando aqui, nosso boa noite. Um prazer ter vocês aqui conosco. Esse é um projeto meu e da Letícia, onde a gente traz, se chama Encontro com a Criança Interior, porque a gente traz esse tema tão importante para as nossas vidas, né, Letícia? E sem um olhar, a gente entende que sem um olhar amoroso para essa criança, sem essa busca do acolhimento dessa criança, as dificuldades na vida aparecem, né? Porque a gente negligencia essa criança e de alguma forma essa criança que está sendo negligenciada por nós mesmos repercute em ações, muitas vezes em ciclos repetitivos que a gente não se dá conta ou que a gente se dá conta, mas não consegue transformar, não consegue mudar e às vezes fica ali refém de algumas situações que nos incomodam, que nos fazem mal. Então, para a Letícia, né, do Ho'oponopono, e para mim, Daniela da Gestalt, a gente tem esse ponto em comum, esse olhar de acolher a criança. Aqui, ó, crianças estão teimosas muito na internet. Isso aí, Fernando. E então, assim, a gente tem esse olhar, essa busca do autoconhecimento através do acolhimento da criança interior, né? Então, esse é um projeto onde a gente traz filmes para exemplificar as repercussões da criança, né, das atitudes infantis, nós adultos com atitudes infantis, quando a criança não acolhida. Através desses filmes, a gente vai trazendo histórias para mostrar a repercussão dessa criança não acolhida. E o filme que nós escolhemos hoje foi, foi A Vida, Viva, a Vida é uma Festa, né, Letícia? E Letícia Isso. tem nos colocado a par dos filmes, tem ficado aí por contar as histórias para quem não assistiu.
Antes disso, deixa só a gente saber quem conseguiu assistir o filme, apesar de ser um filme infantil, todo adulto deveria ver, aliás, né? Alguém assistiu? Conta aqui pra gente. Às vezes já assistiu há mais tempo, né? Também quando ele foi lançado, o É, lançamento dele, que já tem alguns anos. A Arlete assistiu. a Fernando falou muito bom. Conversar. Essa crise de Covid, as crianças estão teimosas, deviam ter que ficar mais em casa. É isso, Fernanda. A gente também poder acolher as crianças que estão passando tantas dificuldades, né? Tência Lopes assistiu também. As crianças estão passando por muita dificuldade. Imagina se nós adultos passamos por dificuldade de uma pandemia. Imagina as crianças, né, que tiveram as vidas delas mudadas e às vezes não têm um intelecto tão desenvolvido para compreender. Então, esse tema, que filme que a gente escolheu, retrata muito bem. Letícia, eu vou desativar os comentários agora, tá, pessoal? Boa noite, Aparecido. Mas se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, só clicar em cima desse pontinho de interrogação no balão que eu consigo ver aqui, tá? Fora isso, eu vou desativar para a gente conseguir ver melhor a Letícia. Aí, fica melhor assim, fica mais limpa a tela. A gente consegue se É. conectar até melhor, né? Então, Ah, é. esse filme fala muito sobre três temas que nós achamos extremamente importantes, né? O primeiro tema que ele fala, a força do querer, que foi o que a gente escolheu aprofundar aqui. Nós vamos ter a oportunidade de ver como as crianças têm isso potente e quando nós adultos olhamos para essa criança, como a gente pode usar essa força do querer para potencializar as nossas vidas. Fala sobre o pertencimento, que é uma coisa muito importante, não só para as crianças, mas para todos os adultos. Nós precisamos nos sentir pertencentes, né? Em várias situações a gente necessita desse pertencimento, principalmente na família, que nós vamos falar sobre isso através desse filme. E também a questão da vida e da morte. Como a gente pode olhar para a morte para que a gente possa viver uma vida melhor. Então, Letícia, se você puder, conta para nós a história, faz um resumo aí do filme. Muitas pessoas podem ter assistido, mas é bom relembrar, né? Eu vou contar aqui para vocês, vou tentar fazer um resumo, apesar que é uma história bem complexa, né? Eu fiquei até vendo assim quanto tempo eu levaria para poder contá-la todinha assim, mas eu não vou parar nos pontos que eu considerei importantes dentro desses três temas que a Dani falou. Eu vou só contar para vocês a história. Provavelmente vou deixar detalhes aí de fora também, mas que podem depois voltar quando a gente fizer os comentários, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, essa história se passa dentro de uma família mexicana, né, de tradição mexicana. Não se fala exatamente que lugar onde eles estão, mas os costumes, né, esse costume de se celebrar o Dia dos Mortos, da forma como é celebrado, é uma comemoração mexicana. Eu não pesquisei exatamente como que, como que é essa tradição do Dia dos Mortos para os mexicanos, mas vou contar para vocês como eles entendem dentro do filme como que se dá essa celebração, tá? Mas antes a história se passa ao redor do Miguel, que é o personagem principal, que é um menino que gosta muito de música, dentro de uma família onde a música foi banida, porque a sua tataravó era casada com um homem que era músico, e esse homem sai para as apresentações, para fazer apresentações musicais, e não volta mais. Deixa ela sozinha com uma filha pequena. E essa mulher, essa tataravó do Miguel, encontra na função de sapateiro a solução para viver e bane a música da família. Então ela ensina isso para a filha, que ensina para a filha, que é a avó do Miguel, que ensina também para o filho, ensina para todos os parentes ali que música é algo proibido naquela família. E o Miguel já é um músico por natureza.
Então, ele consegue construir um violão e ele aprende a tocar violão escondido com os vídeos de um grande cantor famoso, que era De La Cruz, eu não lembro direito o nome dele, mas era De La Cruz era um grande cantor, um grande compositor e que tocava o violão. Então, ele assistia fitas cassetes repetidamente do De La Cruz e aprendeu a tocar violão ali, provavelmente sozinho, só vendo ele tocando. E o sonho dele era tocar, né, e ser um músico. E ele fica sabendo que vai ter uma apresentação, vai ter um concurso musical na praça. E esse De La Cruz, esse cantor famoso, nos vídeos dele, ele fala: busque o seu sonho, não perca as oportunidades, aproveite os momentos. E ele absorve muito essa ideia e resolve que vai apresentar de qualquer jeito nesse dia. E ele tem um cachorro que circula junto com ele ali, um vira-lata. E no Dia dos Mortos, que era justamente no dia onde haveria esse concurso musical, é o dia em que as pessoas, né, nessa cultura, né, na cultura mexicana, celebram esses mortos através de fotos e oferendas. E a família dele prepara um altar onde colocam as fotos dos familiares. Então, ele apresenta, inclusive, esses familiares, né, durante o desenho, durante o filme. E tá lá no alto a foto da tataravó, segurando a bisavó dele, e a foto do lado dela, o homem, só que a cabeça dele não existe, a cabeça dele foi rasgada. E esse cachorro, que era o companheiro dele, entra nesse lugar do altar, faz uma bagunça ali, derruba o porta-retrato, onde tinha a foto desse homem, e quebra o porta-retrato, e na hora que ele pega a foto, ele abre a foto e descobre que esse homem está com um violão. E é um violão famosíssimo, que é o violão desse De La Cruz, desse grande cantor e compositor famoso. E aí ele fala assim: gente, meu tataravô era esse cara. Faz a relação imediata. E num ato ingênuo, ele conta para a família: meu tataravô era o De La Cruz, achando, acreditando que a família aceitaria o fato dele, né, estar com um violão na mão, que não era o De La Cruz, era o violão que ele tinha feito, e aceitaria o fato dele gostar de música, uma vez que ele conseguiu identificar ali que o tataravô dele era esse cantor famoso. Imediatamente a avó dele pega o violão dele, quebra o violão, fala com ele que música de jeito nenhum, não importa se o cara era famoso, se ele era conhecido, se ele era importante, música era proibido. E ele tinha abandonado a família, que é o mais importante. Então tem muito esse reforço. A família que importa, não é a sua busca daquele sonho seu. Você não pode abandonar a sua família para buscar um sonho. Então, música acabou. Nessa dela quebrar o violão e falar com ele que ele estava proibido de tocar música, ele foge. Ele foge ainda com a decisão de participar desse concurso, que vai acontecer no Dia dos Mortos. Então, ele resolve pegar emprestado o violão do De La Cruz, que fica no mausoléu, no cemitério da cidade onde ele mora. E as pessoas estão no cemitério nesse dia, porque a celebração se passa com oferendas e fotos desses mortos, para que eles possam voltar à Terra, para o mundo dos vivos espiritualmente, e receber essas oferendas, e se relacionarem ali, estarem juntos com os familiares. É interessante que é uma forma que eles entendem, assim, dentro do que a gente entende pela história, que uma vez que você mantém vivo os seus familiares na sua memória, eles se mantêm vivos no mundo dos mortos, espiritualmente falando. E uma vez que você morre, se você tem, por exemplo, eu tenho a foto da minha avó, e aí eu morro, e meus filhos mantêm essa celebração da minha avó, lembrando dela, então eu vou me encontrar com a minha avó, porque ela ainda está viva no mundo dos mortos. Uma vez que as pessoas esquecem completamente, eu não sei quem foi minha bisavó, não conheço, não me lembro, não tenho foto dela, não honro, não entrego, essa pessoa desaparece do mundo dos mortos. É como se ela deixasse realmente aí de existir. Mas enquanto ela tem pessoas que se lembram dela e deixam oferendas para elas, elas são lembradas, elas não são lembradas, elas continuam existindo no mundo dos mortos. Então o cemitério está cheio de pessoas, o Miguel entra no mausoléu, pega o violão emprestado e toca o violão. E no que ele toca o violão, as pessoas percebem que o mausoléu foi invadido, entram para dentro do mausoléu, mas não percebem o Miguel. Na hora que ele toca o violão, ele entra para o mundo dos mortos.
Ele está vivo, mas ele entra para o mundo dos mortos. E ele sai desesperado, sem saber o que tinha acontecido, encontra o cachorro consegue acessá-lo nesse mundo espiritual, nesse mundo dos mortos, e encontra com seus familiares que estavam ali no cemitério para poder celebrar, uma vez que eles haviam sido lembrados. Tinha ali toda a comida para eles, as oferendas para eles. E eles encontram o Miguel e falam: Miguel, o que você está fazendo aqui? Ele: não sei, eu estou aqui, eu apareci aqui, não sei o que aconteceu. E eles falam: a mama não conseguiu atravessar a ponte. Então vamos voltar para a gente ver o que foi que aconteceu e vamos resolver essa história aqui do Miguel. Quando eles atravessam a ponte e chegam lá, uma pessoa fala com ele, um morto, né? Que aí ele entra no mundo dos mortos e fica todo mundo assustado, porque tem um menino vivo ali dentro. Então geram todo um impacto, mas eles estão orientando ele para ele poder sair dali. E na hora que ele recebe a orientação, que é muito simples ele voltar para o mundo dos vivos, ele só precisa receber a bênção de um familiar. Quem foi a pessoa que não conseguiu atravessar foi a tataravó dele, porque a foto dela havia sido tirada do altar por ele quando ele quebrou o porta-retrato. Ele não voltou com a foto. Então, ela não tinha autorização para atravessar o mundo dos mortos. A pessoa, para atravessar o mundo dos mortos, ela precisava desse altar, precisava desse chamado, vamos falar assim, dos vivos para que a visita acontecesse. E a tataravó está muito brava, porque todo ano ela está lá. Como assim que esse ano ela não pode passar? Até que o Miguel fala: não fui eu que não coloquei a foto. Ah, Miguel, então quando você voltar, você coloca a foto, por favor. Aí que eu penso que é um ponto muito importante, porque ela fala com ele: você vai, eu te dou minha bênção para você voltar, mas você tem que me prometer nunca mais tocar o violão. Porque ela é a pessoa que começou toda a história de que a música não poderia estar na família, uma vez que ela foi abandonada pelo marido, por causa da música. E ele concorda, tudo bem. E ela dá a bênção para ele volta, e na hora que ele volta, a primeira coisa que ele faz é tocar o violão. Na hora que ele toca o violão de novo, ele volta para o mundo dos mortos, e ela fala assim: você acabou de sair daqui, você já está descumprindo o que você prometeu? E ele fala: por que eu tenho que prometer isso? Eu não vou prometer isso. Quer saber? Aí ele tem uma ideia: eu vou procurar o grande músico, né, o De La Cruz, que era o meu tataravô, e vou pedir a bênção dele, porque ele vai me dar a bênção para eu poder voltar para o mundo dos vivos e continuar a tocar música. Já que a minha família que está aqui não vai autorizar isso. Já que nenhum outro parente teve coragem de enfrentar o que a tataravó, que era uma espécie de matriarca ali da família, estava determinando para o Miguel. Então ele começa uma grande aventura ali dentro do mundo dos mortos, procurando o De La Cruz, mas encontra um homem que estava ali na delegacia também, que havia tentado atravessar, não havia conseguido. Então ele estava ali na delegacia onde ele estava resolvendo a questão dele, de estar vivo ali no mundo dos mortos, e escuta esse homem falando que ele conhecia, o De La Cruz conhecia esse cantor famoso. Então ele procura esse homem e fala assim: olha, você conhece ele, me leva até ele. E o homem fala assim: eu te levo até ele, mas você vai colocar a minha foto no seu altar. Porque essa é a forma que eu tenho de voltar para o mundo dos vivos e finalmente encontrar minha filha que está lá. Porque minha filha, ela está esquecendo quem eu sou e ela é a única pessoa que se lembra de mim. Então eu preciso da minha foto para eu poder ter autorização para vê-la pela última vez. Porque até então, desde a morte dele, ele não tinha visto mais a filha. Ele não tinha conseguido voltar para o mundo dos vivos. O Miguel fala: ok, e os dois saem, tal, acontecem várias coisas, mas eles conseguem chegar lá na casa do grande cantor, e o Miguel fala com ele: eu sou seu tataraneto. E ele fala: olha, eu tenho um tataraneto. E o cantor celebra essa chegada do tataraneto, e na hora que ele fala: eu preciso da sua bênção para poder voltar, aparece esse homem que tinha ficado separado do Miguel ali durante a caminhada deles até o local. E esse homem fala: ah, De La Cruz, você... E aí eles se reconhecem, porque eles se conheciam em vida. E o Miguel não sabia disso, ninguém sabia. E a gente fica sabendo naquele momento que o De La Cruz era famoso, como ele era, porque ele havia se apropriado da música daquele homem e havia assassinado aquele homem quando ele disse que ele ia abrir mão da carreira dele, que ele não queria mais mexer com música, que aquelas músicas eram coisas pessoais dele, que ele queria entregar para a filha. Então
Então, ele ia tomar as músicas que ele tinha junto com o De La Cruz e ir embora para casa. E o De La Cruz fala, então nós vamos fazer um último brinde, e nesse brinde ele envenena esse homem. Então, Miguel descobre naquele momento, e aquele homem também descobre naquele momento, que ele havia sido assassinado por esse cantor, que se apropria e rouba as músicas dele e fica famoso por causa das músicas daquele homem. O De La Cruz, o cantor famoso, fala com o homem assim, olha, vai embora, manda prendê-lo, despachou com ele. E o Miguel fica assim, né? Gente, é meu tataravô, eu preciso da minha bênção. Fica super constrangido com aquela situação e fala assim, você me dá sua bênção? E o De La Cruz dá um clique na mente dele e ele fala assim, você vai voltar, você vai contar o que aconteceu, o que você viu aqui, então eu não vou te dar minha bênção mais. Você não vai voltar para o mundo dos vivos. E manda prendê-lo também. Quando os dois estão presos, eles ficam presos juntos, numa caverna profunda lá, onde tinha água e tudo. E quando ele encontra com esse homem novamente, na conversa dos dois, ele acaba descobrindo que o De La Cruz não é o tataravô do Miguel. Quem é o tataravô dele é esse homem que está na frente dele. Então ele descobre que ele caminhou, fez toda essa jornada até o De La Cruz para encontrar o tataravô, sendo que o tataravô era a pessoa que estava do lado dele o tempo todo. E o tataravô poderia dar para ele a bênção naquele momento, mas ele tinha a foto que o De La Cruz roubou, tomou dele. Então, o Miguel e esse homem, que agora eu não lembro o nome dele, ele chamava, você lembra? Ernesto? Ernesto. Então, o Ernesto, que é o tataravô dele, eles falam assim, a gente precisa recuperar essa foto, porque a sua bisavó, Miguel, que era a minha filha, que é a minha filha, está se esquecendo de mim. E se ela se esquecer de mim, eu desapareço. E se ela morrer, eu também desapareço e nunca mais vou encontrar com ela. Então começa essa busca para tentar sair da caverna. Eles conseguem sair, porque, inclusive, um detalhe importante, quando o Miguel foge da família, a família vai atrás dele. A tataravó, tios, tias. Então tem várias pessoas assim envolvidas atrás do Miguel. E elas têm animais que são seres espirituais que auxiliam nessa busca. Então, tem um grande tigre gigantesco, que é um animal espiritual, um amigo espiritual, que é um animal. E esse animal, esse tigre, consegue tirá-los dessa caverna, levam para a família, e tem esse encontro do Ernesto com a tataravó, né? E o Ernesto explica para ela, olha, eu fui assassinado por ele, eu ia voltar para casa. E aí a família toda se une para poder recuperar essa foto para que o Miguel possa voltar para casa. E vai ter um grande show, onde está lá o De La Cruz, o cara que roubou a foto. Então eles vão para esse lugar, conseguem pegar a foto, mas começa uma perseguição no palco. E está sendo televisionado dentro da Cidade dos Mortos. Então os mortos estão todos lá assistindo, né? As pessoas estão todas lá assistindo aquele espetáculo. A tataravó começa a cantar, e aí o Ernesto entra, e eles vão para o fundo do palco, mas tem uma câmera lá, e eles filmam, conseguem filmar. A hora que o Ernesto fala, você nunca vai voltar. Fala com o Miguel. O Ernesto não, gente, o De La Cruz. O De La Cruz fala com o Miguel, você nunca vai voltar para a Terra, uma vez que essa volta significaria contar para as pessoas o que ele havia, o que De La Cruz havia feito com o tataravô dele. Então, ele empurra o Miguel de um penhasco. E isso é filmado. E na hora que isso é filmado, as pessoas ficam em choque, porque elas escutam toda a história de que a música não era dele, que não era ele que tinha feito nada, que ele tinha matado o tataravô do Miguel e que agora estava matando ele também, empurrando ele de um penhasco, porque afinal ele não era um menino, ele não era um morto, ele era uma criança viva que estava ali no mundo dos mortos. O Miguel é salvo. Nesse momento, as pessoas veem quem era o verdadeiro De La Cruz, que é jogado longe, e um sino cai em cima dele, mas eu não sei o que acontece, não mostra, né? Porque afinal ele já está morto mesmo, mas está preso agora debaixo desse sino. Mas só um pouquinho. Esse momento é porque ele morreu em vida, quando estava vivo, ele morreu exatamente assim, né? O sino caiu. Então repete o sino caindo em cima dele. No mundo dos vivos. Isso, e aí a cena se repete exatamente. E aí o tataravô dele está quase desaparecendo, porque a filha
quase se esquece dele, está quase se esquecendo dele mesmo. E a única esperança do Miguel, então, é voltar para o mundo dos vivos e tentar fazer com que a filha se lembrasse do pai. Que a bisavó dele, que era uma velhinha, 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 se lembrasse do pai, uma vez que ele estava quase sendo esquecido e a foto tinha sido perdida. Nessa do Miguel ser empurrado do penhasco, a foto cai, some, desaparece. Então, essa é a única forma que ele tem de fazer isso. Então, ele volta para o mundo dos vivos, pega o violão, corre para a família, encontra com a bisavó. E aí, tem todo o conflito com a família, porque a avó não quer que ele toque violão, não quer que ele toque música para a mãe dela, para a bisavó. Então, ela tenta impedi-lo de todo jeito. E ele, não, eu vou tocar. E aí, ela acaba proibindo. E aí, chega uma hora que eles falam, pede desculpa. Aí você fala assim, gente, acabou, não tem jeito. Ela não vai conseguir falar com ela. E ele insiste. Ele fala, não, pera. Seu pai quer que você escute uma música. E aí, ele canta uma música para ela. Ela canta junto com ele. Ela lembra do pai. Então, a gente vê ali que ele não vai desaparecer, porque ela se lembrou dele. E aí ela tira para ele a foto, o pedaço do rosto do pai para ele, mostra o caderno de música do pai. E aí que as pessoas descobrem tudo o que aconteceu, das pessoas da família. E é uma cena muito emocionante, porque a música é muito linda, né? Esse encontro, assim, esse momento em que ele canta para ela e que ela começa a lembrar dele, e ela tira esse livro de música e tira a foto dele. E é assim, a família toda fica emocionada. E aí depois passa para a próxima parte, em que a casa dele se torna um museu mesmo do tataravô, com as músicas, com todas as homenagens ali para ele. E ele está agora no porta-retrato, ele faz parte. Então termina com o Miguel cantando, tocando, né? A família ali participando daquele encontro com música. E no Dia dos Mortos, um ano depois, e a bisavó já partiu também, mas como ela está lá com as fotos, as oferendas, todos conseguem atravessar e chegar no mundo dos vivos, inclusive a tataravó, que já está com o tataravô também. Então ela já o perdoou pelo que aconteceu, uma vez que ela entendeu o que havia acontecido, e todos os tios e tias que estavam ali naquela celebração. E termina o filme com essa música e esse reencontro da família, tanto no mundo dos vivos, né, essa aceitação da música, do Miguel tocando música, quanto também no mundo dos mortos, com o tataravô pegando, né, a energia do violão e tocando também no mundo dos mortos. Então, toda essa união da família com a música. Então, esse contei mais ou menos, tá, gente? Porque acontecem outras coisas também, mas mais para a gente poder ter uma ideia assim dessa história. Eu vou começar. Vocês estão me ouvindo? Não? Ótimo. Eu vou Tudo bem? começar falando um pouquinho das cenas que me marcaram, né? E aí a gente faz como sempre, depois que você fala, a gente faz essa troca, né? E o pessoal que está nos assistindo também podem abrir aí perguntas, comentários, quem assistiu, que sentiu, né? E depois no final, Letícia, eu queria que você respondesse, depois que a gente conversar, como você se sentiu depois de assistir esse filme, tá? O que reverberou aí em você quando você assistiu esse filme? Então, assim, as cenas que eu acho muito importantes, são várias cenas importantes, né? Mas, assim, os tópicos mais importantes que eu acho, primeiro é como ele não desistiu do sonho dele, né? Ele vai para um espaço, tipo, não é, como é que chama quando é em cima da casa? Esqueci o nome daquilo. É o sótão. Sótão. Ele vai para o sótão ali, ele coloca todos os discos do De La Cruz ali, né? Uma televisãozinha, um videocassete, constrói o Violão. violão e aprende sozinho, como você trouxe, ouvindo na fita, na televisão, as músicas. Então, assim, como ele não desistiu do sonho dele. Né? Então, assim, a família toda contra, era algo proibido, ele tinha que fazer escondido. E assim mesmo ele foi, ele aprendeu, ele treinou e ele ficava muito no conflito, né? Porque era uma proibição,
Era um assunto velado, não podia nem falar música. E quando passavam alguns cantores na porta da casa, a bisavó saía tampando o tamanco, que música que não. Então não podia falar, não podia ouvir, não podia nem passar na porta. Então, assim, ali ele criança mostra ainda o conflito, porque era um sonho que era muito maior do que ele. Ele ali criança com intelecto ainda não tão desenvolvido, completamente conectado, mas não conseguindo colocar aquilo para fora, né? Aparece uma cena que ele está engraxando o sapato de um músico e o músico fala: "Não, você tem que pegar, você tem que fazer seu sonho acontecer". E aí aparece a bisavó com o pai e a mãe e xinga e bate no cara, o cara sai. Então, assim, como ele não tinha força naquele momento, né? Porque é muito isso, os sonhos que a gente tem, muitas vezes, a nossa família, por alguma razão, não acredita ou não faz sentido, ou é um assunto proibido. E como a gente enfrenta verdadeiros conflitos, porque o pertencimento à família é algo extremamente importante. Mesmo quando a gente não tem consciência desse pertencimento, dessa busca clara, consciente, a gente vai vivendo e vai escolhendo atitudes que, que favorecem o nosso pertencimento e que apagam, né, os nossos sonhos e muitas vezes aquilo que a gente está querendo buscar para a nossa vida. Porque depois, lá na frente, no filme, tem uma hora que ele fala, né? Até com o Ernesto, ele fala: "Ah, você me falou e eu não ouvi, a família é algo, é o que mais, o que tem de mais importante nessa vida". Então, porque ele estava tão conectado com o sonho, e ele fica com raiva da família não deixar, que ele sai na raiva e vai realizar, vai buscar a realização do sonho dele. E aí começa todo o filme, quando ele vai parar, né, no mausoléu do De La Cruz e vai parar no mundo dos mortos. Então aqui a gente já pode parar um pouquinho para analisar o que que aqui dentro do nosso coração foi ou ainda é um sonho muito importante, mas que às vezes, não só que a gente, que era um assunto proibido na nossa família, mas muitas vezes que a gente não recebeu apoio para realizar. Então, aqui já cabe essa busca, esse olhar, assim, né? Que coisas na sua vida, a profissão que você escolheu, muitas vezes a profissão que escolhe é porque o pai acha bom, a mãe acha bom, né? Quantas escolhas a gente faz na vida por influência dos nossos pais, por essa necessidade da gente receber o olhar dos nossos pais. E, e muitas vezes, eu vou fazer um parêntese aqui para colocar, porque eu acho isso importante, e muitas vezes a gente não realiza os nossos sonhos, segue frustrado, porque escolheu uma profissão que não queria, porque deixou o sonho para trás, e passa o resto da vida culpando os pais, justificando que os pais não deixaram, ou que escolheu aquilo porque o pai, porque a mãe, e não se apropria de. Até quando a gente é criança, a gente não consegue ter esse desenvolvimento intelectual, a gente realmente sofre muita influência da nossa família, e adulto também, mas adulto, a gente não é mais vítima. Enquanto criança, os nossos pais, por amor, por crenças, quantas crenças os nossos pais têm, e às vezes a cultura influencia extremamente isso, né, Letícia? Assim, naquela época dos nossos pais, a profissão X, Y, Z era a profissão que tinha futuro, que dava um sustento bom para a família, que não passava aperto, e os pais acreditando naquilo que é o melhor para os filhos, incentivam os filhos a buscar aquela profissão que no momento está no auge. Por quê? Porque na cabeça dos pais, eles querem que os filhos se sintam seguros, querem que os filhos tenham condição boa de vida, não passem aperto. E lembrando, gente, que os nossos pais também foram filhos e sofreram as mesmas influências dos pais, e os pais, os avós também foram filhos. E assim toda a nossa ancestralidade.
Então, quando a gente não está atento a uma busca consciente do nosso caminho, essas influências se tornam ainda mais fortes. Na época dos nossos pais, dos meus pais, né? Da Letícia tem os pais aí mais ou menos da idade dos meus, e não sei a idade de quem está assistindo a gente, mas na época dos nossos pais, não tinha uma busca tão grande da consciência, não era tão divulgado assim, não era tão amplo, tantos caminhos, eles não tinham tantas oportunidades que a gente tem hoje de buscar cursos, de encontrar a meditação, que está cada vez tomando uma força maior na nossa cultura, né? Se a gente pegar a cultura oriental e ocidental, a gente então vai ver muitas diferenças, mas todas as culturas com as suas influências, isso é normal, faz parte do ser humano. Então, enquanto a gente era criança, a gente realmente tem uma necessidade de sobreviver e os nossos pais, eles, tudo que a gente precisa é o olhar e a nutrição dos nossos pais. E a gente faz tudo para receber esse amor. Então é muito duro para a criança ir contra as ideias dos pais, e para ser aceita ela quer ouvir o que o pai quer que ela seja, o que a mãe quer que ela seja, sofre influência, mas depois, enquanto adulto, a gente tem a opção de resgatar aqueles sonhos que a gente teve e assim se sentir pertencente, porque aí tem a consciência mais amadurecida, né? E as oportunidades de amadurecer essa consciência de, mesmo se sentindo pertencente, conseguir buscar o sonho, se responsabilizar. E às vezes na infância passou sim influências duras, rígidas, mas enquanto adulto já é hora de olhar e de compreender aqueles pais com, né, com todos os seus erros e os seus acertos, assim como quem é pai e mãe hoje sabe como é difícil de criar um filho, como não existe uma receita, você vai tentando na prática o que que funciona, o que que não funciona, você busca o melhor e a sensação que é nunca você tem certeza do que é o melhor, porque essa certeza não existe. Então, olhar agora para aquilo que, para as influências que nós tivemos e para as crenças limitantes, porque essa crença da família, do filme, a família colocou toda a culpa na música. Eliminou o cara, né? Cortou a cabeça dele da foto, não colocava mais ele lá no altar, então no mundo dos mortos ele não podia vir para visitar. Mas a gente tende a encontrar um culpado, e o culpado ali foi a música. Porque lá no filme a gente vê que quando essa tataravó encontra com o tataravô, ela ainda o ama muito. É nítido esse amor. Ela só bloqueou porque se sentiu abandonada com a filha. Mas ela, na verdade, ele morreu. Ele foi assassinado. Ele queria voltar, né? Então, não tinha como ele voltar. Não tinha como ele contar para a filha que ele estava com saudade, com a mulher que ele estava morto. E aqui eu hago uma outra coisa também para a gente compreender que na nossa vida isso não precisa chegar né, na morte em si, mas na nossa vida quantas conclusões a gente tira por nossa conta e quantas vezes a gente coloca culpa, né, em algo ou em alguém sem conhecer todo lado da história, sem conhecer na íntegra a história. Então, eu queria comentar essa parte, Letícia, e depois a gente fala sobre as outras, porque são 3 temas, né? Aqui a gente tem só um comentário, deixa eu ler, o Aparecido falou assim, isso na época era verdade mesmo. Acho que ele está se referindo ao que eu falei, né? De cultura, profissão e tal, de influência. Queria te ouvir um pouquinho. É interessante, né? Porque tem uma cena, vou falar, pensando nisso, da questão da família, dessa influência, assim, em primeiro lugar, no meu caso, tem uma força muito. A família me influenciou muito naquilo que eu acabei escolhendo para o meu estudo, né? Porque a família da minha mãe era proprietária de escola em Belo Horizonte, e eu, sem saber muito bem o que eu ia fazer, acabei indo para pedagogia, entendendo que era aquilo ali que eu tinha que fazer. E depois de várias experiências difíceis dentro da área da pedagogia, eu falei, não, não é isso que eu quero fazer, mas aí é interessante porque você já tem uma consciência, né?
mas você já passou por todo um período de construção de algo que você acredita que era aquilo, porque teve essa influência, e de repente você fala assim, não, então se não é, o que que é, né? E aí você começar essa jornada depois de uma certa idade, exige realmente uma coragem também, porque às vezes é melhor você ficar naquilo que você já conhece, por mais que não seja realmente aquilo que você deseja. Então, quando a gente fala assim, não, mas vamos seguir o sonho, vamos perceber, dependendo do momento da nossa vida, eu entendo as pessoas que falam assim, não, eu não vou mais seguir, porque agora começar do zero é algo que dá um receio, né? Dá um medo. Mas tem uma cena que eu acho que é muito interessante no filme, quando ele está na delegacia, no momento em que eles descobrem que ele é um menino que está vivo ali no mundo dos mortos, e ele está com a família e ela dá, a tataravó dá a bênção para ele, ele volta para o mundo dos vivos, toca o violão, volta para o mundo dos mortos, e ela é muito. Ela E, não é uma pessoa, ela é brava e doce ao mesmo tempo, né? mas ela Ela é é rígida, firme, ela é e rígida nesse sentido. Você acabou de voltar e já está tocando violão, já está desrespeitando o que eu falei com você. Você tem que escolher a família, você tem que parar de tocar música, você está proibido de tocar música. E ele, antes de fugir, ele fala assim: por que, que eu não posso ter os dois? Para mim, essa hora foi a fala mais forte ali dentro. Por que, que as pessoas não podem ter as duas coisas? Por que, que a gente não pode ter o nosso sonho no nosso coração, por mais que as pessoas não acreditem nele, né? Ou achem que aquilo ali é algo absurdo, porque afinal de contas, na a família, todo mundo é advogado, todo mundo é professor, todo mundo é médico, todo mundo é sapateiro, no caso do filme. Por que, que você vem com esse sonho diferente que ninguém sabe se vai dar certo ou não? E no caso dela, para ela já tinha certeza que não ia dar, uma vez que ela foi a no mãe que entendimento dela. desgraçou a família toda, né? Exatamente, no entendimento dela, ela havia sido abandonada pelo marido, né? Porque ela não sabia que ele tinha sido assassinado, até então ele não tinha voltado. E aí ele sai com o violão, na hora que ele foge daquele momento, ele fala isso. Por que, que eu não posso ter os dois? Por que, que eu não posso ter o que eu sonho para mim e não posso fazer parte dessa família? E foge, e sai. Porque eu entendo que esse é o desejo, que foi o que a Dani falou aí. A gente quer o pertencimento, todo mundo quer esse pertencimento, todo mundo quer fazer parte dessa família, mas as pessoas também querem seguir seu próprio sonho, também querem seguir seu próprio desejo. E por que, que a gente fica, no meu caso, eu sou mãe de 2 meninos, né? Então, a gente fica nesse olhar assim, o que, que eles vão ser? As pessoas perguntam, o que, que eles já sabem, o que, que eles querem ser? Já têm o objetivo? E é esse passo para trás, falar assim, olha, o que eles escolherem está bom. O que eles escolherem que é o sonho deles, tá tudo bem. Mas não é um movimento que eu falo assim, uhul, que tranquilidade, que fácil que é, tá tudo certo. Não, se quiser não fazer nada, não tem problema. Não, tem uma certa expectativa de que eles façam boas escolhas. Mas esse boas é muito relativo, né? É um processo muito relativo. Porque boas para quem, afinal de contas? Boas para quê? Né? Boas para o quê? Para eles serem felizes ou para eu me sentir realizada através do que eles fazem? Então, esse momento em que ele fala isso, para mim, foi um acordar mesmo, sabe? Por que, que as pessoas não podem pertencer a uma família, a estarem ali, mesmo que elas tenham sonhos? E aí, Dani, vamos pensar, não é só sonhos, não, né, gente? Às vezes é características mesmo. Às vezes a pessoa é mais difícil, às vezes ela tem um problema psicológico, porque muitas vezes a gente isola pessoas que têm questões, problemas psiquiátricos, às vezes, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa que é inaceitável e ela deixa de fazer parte da família. Como que é isso da gente isolar as pessoas a partir daquilo que elas vivem, das experiências que elas têm? Então, para mim, esse foi o ponto mais impactante ali, sabe? Que é esse. Por que, que eu não posso ter as duas coisas? Por que, que eu não posso ter os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus sonhos, a minha história e também fazer parte dessa família? Né? Então, acho que esse foi um momento muito forte, assim, durante todo esse processo, né? Dele ter essa consciência de que ele não queria se isolar.
de que ele não queria sair da família. Eu não quero não fazer parte dessa família de sapateiro. Ele nunca disse isso. Né? Eu não quero essa história de sapateiro para mim. Ele nunca falou isso. Ele falou, eu só quero seguir aquilo que está no meu coração, mas eu também quero fazer parte dessa família. Né? E Mas é tem um isso que... momento que ele fala, ele briga com a família e fala, não quero mais ser dessa família. Ele fala, não fala que ele não quer ser sapateiro, ele fala assim, eu não quero mais ser dessa família. Por quê? Porque ele entende que ali a família o proíbe de realizar o sonho, que o sonho dele é assim, é como mais se fosse forte ele, né? O sonho é a música é ele, como é se ele ele. disse assim, se eu nego essa música, ele não tem essa consciência, não é trazido com a idade que ele tem uma criança com essa consciência. Mas ele não consegue deixar para trás, né? Ele não consegue, ele até tenta. Ele toca escondido, ele respeita ali na frente da família, ele não toca nada, ele conta para os outros na rua quando ele está engraxando o sapato que tá para ele difícil de não se conectar com a música, mas ele até um determinado momento ele respeita. É. E é isso, e tem um momento que ele fala, né, depois desse todo esse processo no mundo dos mortos, de toda a dificuldade que ele passa, inclusive do risco dele perder o tataravô, parece que vai desaparecer, ele acaba falando assim: eu abro a mão da música. Exatamente. Que você comentou, né? Então ele fala primeiro, por que eu não posso ter os dois? E aí ele passa por tantos desafios, tantos problemas, e está nesse processo de perder um tataravô, a existência dele. Ele fala assim: não, eu abro mão da música. Se é para eu poder ter minha família, não, eu abro mão. E aí é interessante porque ele começa a perceber também a importância mesmo dessa família para ele, né? O que representa essa família. E aí, quando ele faz essa escolha, não, eu abro mão da música, a família já consegue, não, você não precisa abrir mão. Né? A família ainda morta, né? Não a família viva ainda. Os mortos que estão com ele, a tataravó fala, não, você não precisa. E quando ela dá a bênção para ele, porque é ela que dá a bênção para ele voltar, ela fala, tome a bênção para você voltar sem condição. Isso, gente, é uma bênção, assim, de libertação mesmo. Já imaginou você receber bênção de todos os seus familiares? Eu fico até emocionada. Sem condição, é amor incondicional. Não importa a carreira que você escolha, o sonho que você quer ter, aquilo que você vai fazer da vida, quais escolhas, o que você vai viver nessa vida sua. Não importa, você tem a minha bênção incondicional, sem condição. Então é maravilhoso, assim, o reconhecimento da família também, não apenas do Miguel, nesse sentido de que a família realmente para ele é o ponto mais importante, mas o reconhecimento da família, do quanto o sonho dele era importante para ele, e essa abertura agora para aceitar esse sonho, depois de tudo que ele passa ali, para poder tentar receber a bênção da pessoa que ele achava que era o tataravô dele, né? Para que ele pudesse manter a música na vida dele, voltar ao mundo dos vivos com a permissão de continuar tocando. Então, a família também vê o que ele estava disposto a fazer, porque isso também é interessante, né? Quando você fala dessa questão da força da criança interior, quantas vezes a gente também fala dos sonhos, mas não tem essa força para se empenhar e se dedicar e realizar aquilo que é o nosso sonho. E no caso do Miguel, eu vejo que a família enxergou, conseguiu ver. Não, ele realmente tem isso como um verdadeiro sonho para ele. Não é assim, agora eu cansei desse curso, eu quero fazer outro. Agora eu não quero isso. Não, tem uma força mesmo da vontade. Tem um dom também, né? Porque ele Um aprende dom da muitas música. coisas. Ele tá a música tá nele, né? É pertencente, ele pertence à música, a música pertence a ele também. Isso. E a família consegue enxergar realmente assim, isso é ele mesmo. Então não tem como eu agora falar assim, não, você volta, mas sem a música. Não, eu aceito agora, eu aceito você com o seu sonho incondicionalmente. Então, é muito forte também essa cena da volta dele, desse momento em que ele recebe essa bênção da tataravó dele para ser quem ele era. Né? Então, É muito assim, eu bom. aceito você
100% do jeito que Como você é. você é. Uhum. Então, é muito especial também esse momento, né? Foi uma cena também muito forte para mim. Deixa eu ler um comentário aqui do Aparecido, que ele fala assim: olha, olha como as coisas. Não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas ele fala assim: eu tenho uma vida diferente dos meus pais, mas para isso tive que sair de casa. Muitas vezes é o que o Miguel fez. Miguel saiu de casa e foi parar no mundo dos mortos e foi buscar o sonho dele, né, de alguma coisa. Muitas vezes a gente precisa mesmo ir atrás dos nossos sonhos, como a Letícia está falando, pegar essa força de realização, e vou falar um pouquinho sobre ela agora. Mas a gente não precisa cortar a conexão com os nossos pais, com as nossas raízes. Às vezes, em algum momento, é necessário a gente sair. Porque se a gente não sair, a nossa vida fica ali limitada e às vezes a gente nem encontra com o nosso dom, né? Então, assim, depois, mais amadurecido, que a gente foi, saiu, realizou, a gente já voltou, é hora da gente também incluir o que eu falei aqui, né? Olhar para os pais e compreender, ou às vezes até perdoar, porque tem algumas pessoas que passam por histórias duras com os pais, de verdade, né, Letícia? Muito duras, mas de colocar os pais no coração e perdoar, se for o caso de perdoar, porque imagina uma planta, gente, eu sempre penso, quando eu penso nas nossas raízes, né, de onde a gente veio, eu sempre penso em uma planta. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Uma planta sem raiz é uma planta que não consegue se nutrir e em um tempo ela morre. Nós vamos trazer um vídeo depois, um filme depois falando exatamente sobre isso, né, Letícia? Mas quando a gente tem as nossas raízes fincadas na terra, o que que significa raízes fincadas na terra? A gente compreender que os nossos pais tiveram as razões deles para agir daquela determinada forma, né? Às vezes os pais não têm naquele momento a consciência do que estão fazendo, consciência clara das escolhas, acreditam de fato que estão fazendo o melhor para os filhos, são limitados em algumas outras situações, não conseguem olhar com um olhar amplo de conseguir enxergar aquilo que o outro precisa. Tem alguns pais que acham que são donos da razão realmente, né? E que não escutam os filhos, que não enxergam os filhos. Mas isso quando a gente é adulto, a gente já pode dar o passo de sair de casa para ir atrás em direção do nosso dom, dos nossos sonhos, mas em um segundo momento, voltar também um olhar para a nossa história. Quem foram os nossos pais? Qual foi o tipo de criação que o pai ou a mãe, os dois, tiveram? Como eram os avós? Como eram os bisavós? Porque quando a gente vai voltando na nossa ancestralidade, a gente vai se deparando com uma rigidez muito grande. Naquela época lá de trás, primeiro que as mulheres não tinham muito voz. O homem falava, as mulheres acatavam e pronto, acabou. O pai falou, a mãe podia até pensar diferente. Às vezes algumas mães acolhiam os filhos, né? Escondido dos pais, dos maridos, porque não podia nem se manifestar. Então, se a gente buscar na história e ver o que eles passaram, o que eles enfrentaram e o quanto isso trouxe estrutura, solo firme para a gente poder estar onde a gente está hoje, para a gente poder caminhar, isso só nos fortalece na nossa jornada. Enquanto a gente fica fazendo dos nossos pais o que essa tataravó fez com a música, botando só a culpa, sem ampliar o olhar, porque quando ela amplia o olhar, ela vê que o marido foi assassinado. Então ele não tinha como voltar, ele não tinha como contar, porque o De La Cruz se apossou de todas as composições dele, como se fossem, né, próprias, cantou, virou um sucesso, um fenômeno, e nunca mais se ouviu falar. Então, na cabeça dela, ele abandonou a família pela música. Assim é a compreensão dela. E quantas vezes a gente, na nossa cabeça, imagina que
ou enxerga um lado só. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assado, meu avô é assim, minha bisavó é assim. E a gente só enxerga um lado, mas a gente não sabe o por trás da história, a gente não sabe o que eles passaram para agir daquela forma. Então, pegar a força do querer de uma criança é a gente conseguir não desistir daquilo que a gente precisa fazer, como o Aparecido disse aqui, às vezes em algum momento é necessário sair de casa, e isso é dolorido, né? É doído. A gente precisar sair de casa para poder realizar um sonho é doído para quem sai, é doído para quem fica, porque para os pais também que ficam pode haver uma sensação de rejeição. Meu filho me aceita, meu filho me rejeitou e foi embora, dependendo da forma como sai, né? Dependendo da forma como sai mais tranquilo, a pessoa consegue conviver, saiu de casa, mas ainda tá lá na família, tá os dois, tá pertencendo, né? Tá indo atrás do sonho. Mas em algumas situações existem rupturas mesmo dentro da família para que se possa ter a força de seguir em frente. E quanto mais a gente tem isso inconsciente, mais difícil se torna um resgate das nossas raízes, quando é o caso de fazer esses resgates, ou assumir a força do nosso querer para fazer aquilo que a gente quer e que a gente sonha. Então, o trabalho do autoconhecimento, no meu ponto de vista, é um caminho para a gente tirar o véu da cegueira dos nossos olhos, conseguir ampliar o olhar, enxergar a gente e o outro, porque quando a gente está com a nossa criança ferida por alguma razão, seja porque a gente não conseguiu realizar nosso sonho, porque a gente entendeu que para realizar os nossos sonhos a gente precisaria romper com os pais ou com a família e a gente não quis, né? Tipo assim, a gente escolheu, como o Miguel fala em algum momento do filme, ah, a família é mais importante. A gente achou que naquele momento a família, a gente não daria conta sem a família, então a gente opta por ficar ali, por escolher a profissão que o pai quis, que a mãe quis, a vida que o pai e a mãe quiseram para o filho, né? Que fazem com boa intenção, mas que às vezes não escutam e não enxergam quem é o filho de fato, como você falou, né, Letícia? Melhor para quem? E enquanto pais, quanto mais você busca o autoconhecimento, mais você consegue enxergar o filho que você tem, mais você consegue ouvir. O que é importante para você, meu filho? O que é o seu sonho? Porque quando a gente é criança, a gente fala sonhos, né? Tipo assim, mas aí a gente tem sonhos mirabolantes. Eu quero ser médica. Eu lembro do meu irmão que ele falava que ele queria ser médico, astronauta, bombeiro, e não lembro qual que era a outra profissão, tudo junto. Eu falava, nossa senhora, mas que espetáculo, né? Que horas que vai viver? Não tem, né? Então, assim, mas a gente tem um sonho forte. E muitas vezes a gente não sabe qual é. Como você falou aí, né, Letícia, que você fez uma trajetória, eu também fiz uma trajetória assim. A minha família é muito forte a área da saúde. Então, a única certeza que eu tinha em algum momento era que eu não queria ser médica, porque meu pai é médico, meus avós eram médicos, e eu achava uma vida assim: não tem fim de semana, não tem carnaval, não tem Réveillon, não tem. Sabe assim, a gente dependia do meu pai estar de plantão, não estar de plantão para poder viajar, para poder, sabe? Então, assim, eu falava: ah, não, essa vida para mim eu não quero. Era a única coisa que eu tinha. Mas eu não sabia o que eu queria. Não sabia se eu queria fazer odonto, se eu queria fazer fisioterapia, se eu queria fazer psicologia, eu não sabia o que eu queria. E eu acabei fazendo fisioterapia porque o meu avô materno, teve um AVC. E ali eu comecei a entrar em contato com a fisioterapia, porque fisioterapia na minha cabeça era só assim, quebrou o braço, vai lá e faz uns exercícios assim, ó. Só isso e tá tudo feito, tá tudo pronto. E eu fui desvendando um mundo que eu achei muito interessante, porque era de fazer junto com o paciente. E eu fui parar na fisioterapia, e a fisioterapia para mim foi assim extremamente importante para eu conhecer o corpo. A Gestalt tem uma conexão profunda com o corpo. Então, quando eu olho para trás hoje, eu falo assim, nossa, que sentido que fez eu fazer fisioterapia primeiro, porque tudo tem um sentido, nada é desperdiçado. Mas depois eu queria mais, porque eu olhava, eu fazia uma pergunta nas avaliações para os meus pacientes, eu falava assim, por exemplo, Letícia, quando foi que você começou a sentir dor nas costas? Aí a pessoa me respondia assim, ah, foi quando o meu neto nasceu. E eu falava assim, ah, entendi, mas quando foi que seu neto nasceu? Foi quando a minha segunda filha foi morar nos Estados Unidos. E eu falava, gente, pera, qual o momento que eu não entendi, que, né, que tipo, eu não tava lá para ver? Eu falava assim, não, dona fulana, mas qual data? Ah, deixa eu pensar. Eu acho que foi quando meu marido começou a ficar só em casa.
As pessoas não me falavam data, elas não me falavam nada tempo, elas me falavam um episódio, um momento emocional. Se a pessoa sabe assim, foi quando meu neto nasceu dia 4 de outubro, tal. Então, pá, foi nesse dia. As pessoas não esqueciam. E aquilo começou a me chamar muita atenção. Eu falava, gente, as pessoas são muito conectadas com a emoção. São muito. A emoção, ela direciona a nossa vida. Ela faz um marco na nossa história. Se tem um evento emocional importante, seu casamento, sua separação, nascimento dos seus filhos, aniversário da sua mãe, você não esquece. A gente fala assim, não, tem certeza absoluta, porque foi no dia do casamento do meu irmão. A gente não esquece. E aquilo começou a me chamar muita atenção. Eu falava, gente, pera, que eu tenho que. Tá faltando uma parte. Porque eu tô olhando a pessoa de um jeito, tá faltando uma outra parte. Então, como eu já tinha essa busca do autoconhecimento, eu fui. Eu falei que quando a gente tá. O momento também chega, a vida traz as coisas assim pra gente. Quando você se abre, precisa ter uma abertura. Eu estava aberta para buscar. Na hora que eu abri para buscar, eu fui conhecer a constelação familiar e conhecer a Gestalt terapia logo em seguida. Comecei a fazer a formação em Gestalt terapia para autoconhecimento e me encantei profundamente. E quando eu me encantei, para os meus pais foi muito difícil. Primeiro que durante a formação, como é uma formação vivencial, experiencial, nós revivemos nossas histórias, né? O encontro com o nosso ego. Então é duro, é árduo. Às vezes a gente chora. Então eu chorava muito. E os meus pais não compreendiam como que eu fazia uma coisa que eu ficava buscando chorar. E eu ainda falava que era bom. Mas, sabe, não dá para entender. Você só fica chorando e como é que você fala que é bom? Ainda indica. E a dor do meu choro era uma dor de enxergar a minha limitação, de enxergar. Não era uma dor assim de que eu sou pobre, coitada, coitado. Não, era muito pelo contrário. Era uma dor de enxergar, às vezes, o que eu fazia comigo. E depois eu aprendi que a dor de permanecer na cegueira era muito maior do que a dor de descortinar, né? As minhas dificuldades, o meu ego. E aí foi um caminho que eu me encantei, assim, que eu mergulhei de cabeça e hoje direciona a minha vida, hoje é o meu sonho, hoje eu tô igual o Miguel. Foi algo que fez tanto sentido para minha vida que eu falo, nossa, hoje eu tenho que fazer isso porque fez sentido para mim e como transformou a minha vida, eu acho que tem um potencial muito grande de auxiliar mesmo as pessoas. Eu vejo a transformação dos meus pacientes dia a dia acontecendo. Mas a gente passa por um momento da vida onde a gente não é compreendido. Mas se tem uma força de vida dentro da gente, a gente segue. Por mais que a gente, por algum momento, não tenha o apoio que a gente espera ter. Tem um apoio, mas não é aquele apoio que eu sei, sabe? Porque o outro não compreende ainda o seu caminho. Lá na frente, igual aconteceu no filme, lá na frente, quando eles compreendem que o Miguel era a música, que a música fazia parte dele, que não tinha como separar, as pessoas começam a olhar para você com outro olhar. E aí elas começam a te apoiar de verdade, elas começam a te vibrar com os seus sonhos, e elas começam a se incentivar. Mas tem uma estrada, e essa estrada, ela é muito importante para que a gente possa adquirir a confiança em nós mesmos, para que a gente possa adquirir responsabilidade pelo nosso caminho. Só assim a gente vai. Então, eu vejo que é uma estrada, é um caminho que a gente percorre e que faz todo sentido ser assim. Então, não precisa ter culpado, né? Não precisa a gente arrumar um culpado. Não, a gente pode olhar para um outro lugar. A gente pode olhar para o lugar de ter os dois, né? Eu me sinto pertencente, acolhida, mas para chegar nesse lugar de pertencente, acolhida, eu precisei confiar no meu sonho. Eu precisei, igual o Miguel, ir atrás, não desistir. E a criança tem uma força muito grande, que a gente não. Muitos pais cortam por não compreenderem. E aqui acho importante a gente falar, se tiverem pais nos ouvindo, né, para poder ampliar um pouquinho o olhar também. Muitas vezes o que a gente chama de pirraça é a força do querer da criança, que quer porque quer a música, como o Miguel. Então é muito comum a criança querer um brinquedo
E ela não está preocupada se a mãe tem dinheiro para comprar. Ela quer, e aí ela esperneia, ela grita, ela chora, ela bate o pé. Essa é a força da criança que ela não compreende. E ela não sabe que o mundo gira em torno de um capitalismo que precisa de dinheiro, que tem que trabalhar para ter dinheiro. Ela não entende isso. Ela só está ali conectada com eu quero. Eu quero esse brinquedo, eu quero para cada vovó, eu quero. E ela vai fazer tudo para conseguir o que ela quer. Só que lá na infância, esse querer é meio. Como é que eu vou dizer? Esse querer, ele é só uma parte, que é o instinto, a necessidade. A nossa criança tem necessidade de ser atendida. Ela quer e precisa ser cuidada. E ela entende que cuidado é atendimento de desejo também. A criança confunde muito isso às vezes. Muito comum a criança, né? Se ela bater o pé, ela tem o desejo, a pessoa ama ela. Se fala não, criança, ao mesmo tempo que e a criança instiga os pais, né? Ela cutuca os pais, ela desafia os pais, porque a criança também precisa de limite. É uma combinação de ceder e pôr limite, porque sem limite a criança se perde. Então a criança precisa do não, ela precisa começar a aprender que agora não. Ah, eu te dou, mas no seu aniversário, agora não. Então ela precisa começar a entender limite, faz parte o limite. Mas a força do querer é solta, é livre. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a ter limites, e muitas vezes os pais recriminam muito e batem nos filhos quando eles estão demonstrando a força do querer, as crianças se retraem, porque elas precisam se sentir amparadas, amadas, cuidadas e pertencentes. Então, elas minam a força do querer. Então, os pais de hoje, que têm a opção de olhar com um olhar de autoconhecimento, podem tentar buscar mais de perto essa questão do dar apoio, né? E do acolher a força do querer e também de colocar limite, que é uma tarefa desafiadora, completamente desafiadora para os pais. Mas essa força do querer, quando somos adultos e olhamos para a nossa criança interior, é uma força do querer que se soma à responsabilidade de se colocar em ação. A criança espera que o adulto venha fazer por ela quer ganhar. O adulto já tem que se responsabilizar por construir. E o Miguel, lá pequenininho, se responsabilizou por construir só antes mesmo de virar adulto, né? Ele enfrentou o sonho e foi. Então, quando a gente é adulto e não acolhe a nossa criança interior, a gente vira um adulto infantilizado, pirracento. A pirraça lá da criança volta, e muitas vezes a gente faz pirraça na vida, com a vida, não aceitando o que a vida nos traz, batendo de frente, rejeitando, né? Mas quando a gente olha para essa criança e agora integra essa força que naquele momento só conseguia se manifestar através de choro, de desejo, de grito, de pisão, agora não, agora ela pode ser canalizada. Então, como adulto, resgata e canaliza. Essa é a... E aí a gente recupera uma força de vida. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Letícia? Não, acho que é isso mesmo, né? A questão dos filhos é um processo difícil mesmo, esse equilíbrio entre você estabelecer os limites e, ao mesmo tempo, não oprimir o desejo, oprimir esse querer, oprimir essa força, né? Porque a grande questão é a forma de expressão da criança, que ela ainda não sabe se expressar de um outro jeito que não seja, às vezes, de um jeito que é socialmente desconfortável, vamos falar assim, né? Porque uma birra é uma coisa desconfortável de você Claro. ter. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, que legal, tô fazendo birra, tá lá na força do querer. Não, você fala assim, gente, esse pai não vai botar limite nesse menino. Normalmente esse é o pensamento que a gente tem, né? Então, e no caso, eu como mãe, por exemplo, esse é o pensamento que eu tô falando agora, porque esse é um pensamento que vem para nós, não sei, quando a gente vê um filho fazendo birra. Provavelmente estão pensando, eu sou uma mãe ruim, porque eu não estou sabendo pôr limite, eu não estou sabendo
controlar as emoções, ajudar meu filho aqui a controlar o que ele está sentindo. Então, é um processo difícil, não é fácil, é um desafio diário. Eu acho que agora eles já não são crianças mais, já são mais velhos, então esse querer já consegue ser mais expresso, mas eu penso que o mais difícil ainda é quando a gente, como você disse, né? Quando a gente ainda é um adulto que ainda fica fazendo birra, esperando que os outros façam pra gente aquilo que a gente quer que eles façam. E que eu acredito que a gente ainda vive muito isso nas relações, né? Por mais que não, agora eu já sou adulta, já sei de tudo, já estou, né? Ainda tem essa coisa de você fazer pelo outro algo na expectativa de que ele te dê alguma coisa, e quando ele não dá, você fica, nossa, que coisa. Faz uma Aí vai, birra de um aí jeito emburra, né? diferente. Emburra. Emburra, fica com raiva, né? Corta a Então, cabeça, desconecta, interrompe a sessão. corta as relações. Então, ainda é uma birra, né? Mas é uma birra de uma forma já mais socialmente aceita, vamos falar assim. Já não é eu dando escândalo, não. Sim. Não vou mais falar com essa pessoa porque ela não fez comigo aquilo que eu queria que ela fizesse, então agora eu corto relações. Então, esse movimento de você estar sempre avaliando que lugar que é esse que a minha emoção está me colocando, é um processo de uma caminhada mesmo, né? Então, isso eu queria comentar, e tinha uma outra coisa, mas agora eu esqueci, depois eu lembro, e aí eu falo também. Você falou Porque uma eu estava coisa falando muito disso. importante que eu achei aqui, que é a gente ajudar a criança a compreender a emoção, né? Porque a criança faz a birra exatamente porque ela não sabe lidar com a emoção que ela está sentindo. É. E nós, adultos, muitas vezes não sabemos lidar com a emoção que a gente sente. É porque a gente não foi ensinado, né? A gente não é Exatamente. ensinado a lidar com a nossa emoção. Esse é o processo. Você reconhecer que está com raiva, está frustrado, está entediado, está aborrecido. E estabelecer essa relação com a criança para falar assim: olha, isso que você está me mostrando, provavelmente você está frustrado, porque frustração é um negócio que dói, viu, gente? Não, E vai. principalmente na infância, dói demais. Então, a maior parte das birras, pelo menos dos meus meninos, eu vejo muito como essa expressão da frustração por algo desejado que não foi conquistado. Então, você fala assim, olha, eu entendo a frustração. E a mesma coisa você fazer com você mesmo, né? Olha, eu tô falando assim desse jeito com você porque eu me frustrei com a forma como você reagiu. E a gente não fala isso, a gente só corta, a gente só... Então, é uma caminhada, ficar nesse processo mesmo de você estar se olhando e errando, e depois falando, olha, eu errei, mas porque eu fiquei com raiva, eu me senti Reconhecendo. desrespeitada, né? Eu senti que você me desrespeitou nesse momento. Então, é uma caminhada de descobertas para que a gente possa estabelecer esse diálogo e finalmente amadurecer emocionalmente, porque é isso, eu penso que muitas vezes a gente acaba reagindo também como crianças porque não tem a maturidade, não é que não tem a maturidade, mas não sabe reconhecer o que está sentindo, porque não foi nos ensinado pelos adultos, porque eles também não sabiam. Claro. Né? É isso que a gente está falando, que você falou aí. Não existia esse processo de autoconhecimento, de busca, de reflexão antes. A vida era aquilo ali e vamos embora. Sabe? Não, nem Você podia fez. expressar sentimento Não nessa época. podia, você A fez criança não birra, era você nem escutada. apanha. Criança não era ouvida, Exatamente. não, mãe. Criança, um tempo Exatamente. atrás, não tinha espaço para falar o que está sentindo, se queria ou não queria, não. Queria o que o pai e a mãe queriam para ela, e pronto, acabou. Não tinha, Isso. não era nem ouvida. Então, se não eram ouvidas, como é que elas vão poder ouvir hoje? Né? A gente só consegue dar aquilo que a gente conhece, que a gente tem para dar. Muitas Isso. vezes, nossos pais não foram ouvidos, não tiveram espaço para falar. E aí você falou uma coisa que eu acho também muito importante, que é a nossa sociedade também, o medo que os pais têm, né, do julgamento externo, faz com que os pais então endureçam mais ainda no limite, e enquanto que às vezes abraçar o filho e falar, pode chorar, eu entendi, você está frustrado, você não vai ter agora, pode chorar, deita aqui no meu ombro e chora. Mas isso só é possível se os pais estão bem resolvidos internamente e estão. É claro que a opinião do outro, o olhar do outro, né? Porque você passa na rua, o outro já te olha assim, você tá numa farmácia, o outro já olha, né? Com aquele olhar assim, não fazer nada não, né? Como se fosse assim, ô, minha filha, acorda pra vida. Então, assim, quando os pais estão trabalhados internamente, estão bem resolvidos, eles toleram melhor. Não é confortável o olhar.
Sempre vai ser desconfortável o olhar de quem está te criticando por alguma razão. Mas quando você está mais conectado com você, você sabe o porquê daquela criança está fazendo isso. Ela não está compreendendo o que ela está sentindo. Ela está irritada, ela está com fome, ela quer o brinquedo, ela quer agradar a avó, ela quer tudo junto misturado. E os adultos, como você disse, não sabem. A maior parte dos pacientes que eu atendo, que me conta uma história, igual a gente está falando aqui, e eu pergunto assim: e o que você sente quando você fala isso? A pessoa fala assim: não sei. Ou então, se eu faço um comentário, e aí por exemplo, a pessoa trouxe um negócio, e aí a gente trabalhou, e no final eu faço uma consideração, e eu pergunto para a pessoa: o que você sente quando eu digo isto? A pessoa fala assim: ah, eu sinto que você está certa. Isso não é sentir, isso é pensar, né? A gente confunde pensar com sentir. Aí eu falo para a pessoa assim: não, você pensa que faz sentido, você acha que eu tô certa, mas o que você sente quando você pensa que faz sentido e acha que é um caminho? A pessoa demora muito tempo para ela conseguir entender o que ela está sentindo. Porque a gente não está conectado mesmo. E aí, esse olhar que a gente não dá para esse lado nosso faz com que a gente tenha atitudes infantilizadas diante da vida. A vida é como é. Ela não está aqui para satisfazer os nossos desejos. E a gente, às vezes, bate de frente com a própria vida porque a gente queria que não fosse desse jeito. E a gente fica fazendo pirraça com a vida ali bastante tempo, porque para a vida tá pouco importando se a gente está fazendo pirraça ou não. A gente quer assumir, que lide com a nossa pirraça, porque a vida não vai parar porque você está fazendo pirraça, porque você queria que ela fosse diferente, nem vai mudar porque você queria que ela fosse diferente. Ou você pega para fazer diferente, ou vai continuar tendo os mesmos resultados. É simples assim. Não tem outra escapatória. E eu queria, Letícia, que você falasse um pouquinho, que faltou a gente falar aqui. Antes, deixa eu só ler um comentário aqui. Aparecido fala: que maravilha de live. Obrigada, Aparecido. Nós ficamos felizes aqui com os seus relatos. Grata por compartilhar a sua experiência também. Como que você enxerga essa questão da vida e da morte também que aparece no filme, né? Como fica isso para você? Para mim, é uma visão de uma cultura, né, que tem um entendimento da morte de uma determinada forma, mas há muito tempo, para mim, a morte é uma passagem para alguma outra experiência, né, numa existência é, eterna mesmo que nós temos. Então, eu avalio, eu não penso muito sobre a morte, não, mas em alguns momentos eu penso pela questão de ter filhos. Eu acho que a presença dos meus filhos na minha vida, pelo fato de ter filhos, esse assunto eu preciso muitas vezes lidar com um pouco mais de consciência a respeito dele, no sentido assim, de que se eu acredito que é uma passagem, se é um momento de. Mas não é um fim, então, não que eu esteja aberta para perder filhos nessa vida, mas que é uma busca mesmo, né? Dessa consciência das pessoas que partem e de que existe uma energia, algo que está presente ainda. Mas foi interessante ver como que eles, nessa cultura, eles lidam com essa questão da morte, né? Como que é a força da ancestralidade. Isso, para mim, é mais forte nessa questão dos mortos do que até mesmo a morte em si, né? Porque para eles essa morte é uma morte que ainda tem vida. Até enquanto você é lembrado, você está vivo. Nesse mundo dos mortos, você tem, como eu falei, né, que eles estavam numa delegacia. O mundo dos mortos ele funciona como um mundo dos vivos, com vários apresentação de show. Tem o cara lá que é cantor famoso, tem a delegacia, tem os policiais, tem pessoas que trabalham com bonde, tem pessoas que trabalham com determinadas coisas. Então, enquanto você é lembrado, enquanto você está na memória de alguém vivo, você está vivo nesse outro plano. No momento em que você não é lembrado mais, aí que você desaparece, mas eles não sabem o que acontece. Eles não têm a resposta para esse fim. O que isso significa, né? Mas
para mim, o que foi interessante foi ver essa força da ancestralidade, da força de estar honrando mesmo essa ancestralidade e de reforçar a lembrança dessa ancestralidade. Quer dizer, o Miguel sabia quem era a tataravó, sabia a história da tataravó, porque ela estava ali sempre sendo lembrada, sempre sendo honrada, sempre recebendo as oferendas. Então, isso é muito forte também no filme, né? Então, essa questão da morte, para mim, é algo que eu vou sempre refletindo, sempre pensando. No caso do Ho'oponopono, acredita-se em várias vidas. No Espiritismo, acredita-se em várias vidas. Budismo acredita em várias vidas. E até no caso de algumas outras religiões que não acreditam em várias vidas, acreditam nessa vida eterna, né? De que essa aqui é uma experiência que a gente está tendo nesse planeta. E muitas vezes eu penso sobre isso também. Gente, isso aqui é uma experiência. O que essa experiência está me ensinando? Ao invés de colocar isso aqui é, nossa, é algo enorme na minha vida. Não, é mais uma experiência. Vamos ver como que isso vai se resolver, né? Então, é um pouco isso. Eu vou trazer aqui uma visão um pouco diferente, assim, né? Eu também penso, a gente compartilha dessa crença de várias vidas, né? E de morte como passagem. Mas eu vou trazer aqui um outro olhar para essa história, que é quantas mortes, pequenas mortes, nós não escolhemos em vida. Quando, por escolha mesmo, né? Quando a família escolhe colocar a música como culpada e corta a música, eles também estão cortando uma parte deles, eles também estão deixando uma parte para trás. Então, em vida, uma parte morre. Porque todos naquela família tinham uma conexão com a música, né? Todos, tanto que no final do filme que o Miguel consegue tocar a música dele é uma alegria, é uma festa e os vivos e os mortos compartilhando desse desfrute, dessa alegria desse incluir essa parte importante, né, para cada um. E, então, assim, eu aprendi muito isso com o Cláudio, né? Cláudio Naranjo, que é o meu mestre da Gestalt terapia. O Cláudio falava assim: nós vivemos como se não fôssemos morrer. E muitas vezes o tema da morte é um tabu. A gente não fala, não fala esse tema não que dá azar. Não quero pensar nisso não, né? Então, assim, como seria se nós... Porque a gente sabe no intelecto que a gente vai morrer. A gente até fala assim, tem um jargão que a gente fala assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Isso é um jargão que todo mundo conhece. Mas a gente não sente que a gente vai morrer. A gente pensa que a gente vai morrer, mas assim, não, um dia muito lá na frente. E aí, enquanto a gente tem esse pensamento de um dia muito lá na frente eu vou morrer, eu empurro os meus sonhos para frente, eu não faço o que eu quero, eu não me aproprio da vida. Então, o Cláudio falava muito isso com a gente. Ele falava assim: se nós vivêssemos, se nós sentíssemos que nós vamos morrer, nós seríamos melhores pessoas. Então, eu passei por uma experiência, Letícia sabe aqui, algumas pessoas que estão me acompanhando, que me seguem há algum tempo, sabem que eu tinha uma cadela que era filha, igual filha para mim mesmo, e eu passei 3 anos com ela com câncer, então ela foi uma lutadora, uma batalhadora, lutou até o final, muito linda, muito fofa, na maior energia. Nem tem palavra para falar, tanto que Zarinho foi sensacional, assim, né? E que me representa para mim a força mesmo do amor e tudo. Então, quando eu tive o diagnóstico de câncer dela e que os veterinários me disseram, olha, com tratamento ela vai viver no máximo 2 anos. E ela não deu conta de fazer o tratamento. Foi uma decisão muito dura para mim, optar por prezar a qualidade de vida em vez do tempo de vida, né? Porque eu queria os dois. Eu queria qualidade de vida e tempo de vida. Só que isso não estava na minha mão. Nenhuma das duas coisas eu tinha domínio, eu tinha controle. E eu precisava entender, tipo assim, o que que seria melhor para ela. Eu precisava tirar o egoísmo né, do meu lado, que eu queria ela presente, para pensar o que era melhor para ela. Então eu lembrei muito desses ensinamentos do Cláudio. Como seria sentir que vamos morrer? Então eu sentia que ela ia morrer. E desses 2 anos que eles prometeram, né, que era uma, não era, era uma como se fosse uma perspectiva.
Zara foi além, foi quase 3 anos, faltou 2 anos para completar, 2 meses para completar 3 anos, então viveu 2 anos e 10 meses sem tratamento de quimioterapia, né? Com tratamentos, outros tratamentos não muito convencionais, mas com acupuntura, com óleo de cannabis, com, né, outros tratamentos. Então, assim, eu sentia que ela ia morrer. E cada dia que eu tinha esse sentimento, eu vivi com ela tudo que eu queria viver. Tudo. Então eu olhava para ela e falava: hoje ela não dá conta de caminhar, bora caminhar. Não, hoje ela não dá conta de caminhar, então vamos ficar em casa e vamos fazer o quê? Vamos brincar de quê? Vamos ser o quê? Então eu tinha um tempo para ela. E hoje eu sinto muita falta dela, muita saudade, mas eu não tenho nenhum arrependimento, porque eu pratiquei em vida esse ensinamento do Cláudio de que se nós sentíssemos que vamos morrer, como viveríamos? Então eu não deixei nada para trás. Um dia antes dela morrer, a gente estava caminhando na pistinha. Então eu não deixei nada para trás que eu pude, que eu tenho consciência. Claro que, né, a minha consciência não é tão grande assim e tal, mas a sensação que eu tenho é que eu não deixei nada para trás. Então, eu aceitei muito bem a morte dela. As pessoas que falam assim: nossa, pela ligação que vocês tiveram, você tá muito bem. Eu achei que você não fosse dar conta. E por que que eu dei conta? E por que que, entre aspas, eu tô bem? Eu ainda sinto muita saudade, eu choro muito ainda por ela, né, de saudade. Mas por quê? Porque eu pratiquei esse ensinamento de que sabia que ela ia morrer e como eu posso viver hoje. Hoje eu tô aqui com ela. Hoje ela tá aqui. O que que eu posso fazer hoje? Amanhã ela tá diferente. Nesse diferente, o que que eu posso fazer hoje? E assim a gente viveu quase 3 anos. Cada vez que passava o tempo, mais consciência eu trazia para isso. Então, aqui fica o meu convite para a gente, além de pensar, né? Cada um tem uma crença sobre a morte, mas de pensar a relação da morte dentro da vida. Então, quando aquela família do filme escolhe negligenciar a música, escolhe cortar em definitivo, e corta tanto que corta a foto, corta a cabeça do tataravô. Uma parte deles morre, porque morre uma alegria. Aquela família não tinha alegria até então. Não era explícita a alegria como ela é quando Miguel canta no final do filme, quando eles integram a música. Então eu fico convido vocês para refletirem o que na vida de vocês vocês estão deixando morrer em vida. Porque esse é o sentido de pensar na morte. Um dia sim nós vamos morrer. Mas vamos parar de só pensar que um dia nós vamos morrer, vamos sentir que um dia nós vamos morrer. E se você fosse morrer amanhã? Se eu fosse morrer amanhã, o que você gostaria de fazer? O que seria essencial para você? Quando a gente para pensar nisso, a gente começa a ter uma clareza do que é essencial. A gente para e fala assim: nossa, realmente, se eu parar aqui para pensar, se eu morrer amanhã, o que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Com quem eu quero falar? Com quem eu quero estar? Com quem eu quero dizer eu te amo antes de eu partir? Então, isso traz pra gente uma consciência de que aqui e agora que a vida acontece. Daqui a 1 segundo, 10 minutos, 2 dias, 5 anos, 60 anos, não sei. Eu não sei nem o que vai acontecer no meu próximo segundo. Se amanhã, tô fazendo essa live aqui amanhã, eu, como diz o outro, amanheço morta. Então, eu vou trazer esse olhar da morte para a gente pensar no qual parte nossa a gente está deixando morrer por não integrar. Seja por uma questão de crença, né? Como eles tinham a crença que era a música que perdeu a família. A tataravó ficou sozinha por culpa da música. Se não fosse a música, o tataravô tinha voltado, tinha criado a filha junto. Quais são as crenças que existem, né? Dentro de nós, na nossa vida, na nossa família, que fazem com que a gente não se conecte com a alegria de viver, a gente não assuma, a gente não integre uma parte importante nossa. E complementando, né, essa questão mesmo dessas experiências que a gente tem na vida e que elas acabam tomando um peso tão grande, sendo que nós estamos aqui numa experiência mesmo, né? Por que não olhar também os desafios, os problemas, os conflitos que vão sempre acontecer
realmente como uma experiência e não como determinantes para a nossa vida. Eu gosto muito de várias pessoas assim, né? Letícia, peraí só um pouquinho, deixa eu só responder uma pergunta aqui, porque tem Tá. a Dionete, acho que é isso mesmo, se eu estiver errado, você me desculpa falando seu nome. O filme que nós estamos falando é Viva, a vida é uma festa, porque ela fala, qual filme você está falando? Eu cheguei agora, estou amando esse papo. A vida é uma festa. Depois você assiste com esse olhar, é um convite para a gente assistir um filme infantil com um olhar de adulto. Desculpa, Letícia, pode seguir. Não, e também vários autores e pessoas que trabalham também, médicos que trabalham com pacientes que estão realmente para morrer mesmo, né? Uhum. Então, falando que quando eles falam de arrependimentos, quando eles falam de coisas que eles gostariam de ter feito, nunca é assim, eu gostaria de ter trabalhado mais, gostaria de ter tido mais dinheiro, gostaria de ter conquistado mais coisa. E, não, nunca é isso. É mais. São as pessoas mesmo que estavam na vida deles. Então, é sempre assim: eu devia ter passado mais tempo com meus filhos, eu deveria ter usado meu tempo mais vezes para poder fazer coisas que eu gosto, para poder estar mais tempo na natureza, ter lido, às vezes lido mais alguns livros que eu gostaria de ter lido, mas fiquei preso, às vezes nessa roda das experiências, né, daquilo que está acontecendo, circunstância na vida, e isso ganhou um peso tão grande que quando chega lá no final não faz a menor diferença, né? Então, essa é uma ótima reflexão para a gente fazer mesmo. Principalmente quando se trata de relacionamentos mesmo, né? Que é ali o tempo todo, a família o tempo todo se relacionando e qual que é a importância que isso tem para nós, como que a gente se dedica tempo para isso, como que a gente se conecta com a alegria de viver mesmo, né? Então, É isso aí, você falou uma coisa que é fato, né? Quando as pessoas estão morrendo, é. elas não estão Nossa, preocupadas com a eu tenho tanto no banco. Traz aí o registro da minha conta bancária aí para eu ver se eu ainda tenho tanto no banco, se ainda tem o dinheiro lá dentro, se ainda tem. Quanto que minhas ações renderam hoje? Ninguém se preocupa com isso, ninguém mais está conectado a isso. É muito mais a questão do tempo bem aproveitado, né? Da energia mesmo, da vida, que foi bem utilizada. Então, isso no livro, eu fiz uma leitura no YouTube do livro Poder do Agora, ele fala isso também no livro. A gente tem que aprender a viver como se a gente estivesse realmente para morrer mesmo, no momento, como se a gente estivesse morrendo o tempo todo. Que esse é o processo mesmo, né? Uma vez que a gente está na vida, a gente está na vida caminhando para isso. E a gente fica se recusando a olhar, como você disse. Então, esse é um ponto muito importante. Todos os dias a gente está mais perto da morte, né? Desde É, que a gente nasce, exatamente. a gente está mais perto da morte um dia por vez, E mas a gente está mais perto da morte. E é engraçado porque a gente, racionalmente, a gente sabe. Em algum lugar da nossa razão a gente sabe, mas é só na razão, a gente não conecta, né? E para mim foi um grande aprendizado conectar isso com, né, com a passagem da Zara e eu, assim, aprendi muito com essa passagem e hoje eu tenho o coração em paz, né? Assim, não tem uma coisa que eu falo assim, nossa, faltou isso, faltou aquilo. Não. Tem uma coisa, né, que eu queria estar com ela na hora da passagem dela, mas isso não estava sobre o meu controle. Não foi assim, não foi, eu aceito, né? Não era para ser. Ou então, assim, eu penso, eu não tinha evolução suficiente para desprender dela naquele momento de verdade, eu ia ficar muito mal, assim. Então, foi como a vida entendeu que era para ser. Isso não estava no meu controle, mas o que estava no meu controle eu procurei viver verdadeiramente o ensinamento que eu aprendi com Cláudio Naranjo, sabe? Todos os dias eu olhava e falava, hoje ela tá aqui. E às vezes eu esquecia e eu chorava, eu ficava pensando na morte dela. E ela vinha com a bolinha na boca, sabe? Coisa mais linda do mundo e falava como se dissesse, olha, hoje eu tô aqui. Hoje, né? Vamos brincar? Porque hoje eu tô aqui. Quando eu não estiver mais aqui, você chora, mas hoje eu tô aqui na sua frente. Então, isso. assim, foi muito
muito bonito, assim, foi de uma beleza, assim, esse processo, sabe? Eu olho para trás e vejo quanta beleza existiu ali. E claro, e dor também, né, gente? Porque a gente tem um pensamento infantil, isso é um outro pensamento infantil do adulto, que a vida tem que ser colorida, né? Isso é um pensamento da infância, que a criança quer tudo que ela quer, todos os brinquedos, o brinquedo dela, e do amigo, não quer que o amigo pega. Isso é um pensamento infantil. Mas na vida, a vida é como é. Então a gente ficar querendo que a vida fosse como, sei lá, como a gente gostaria que ela fosse, isso não resolve. Isso, na vida, a vida é cheia de altos e baixos. E a beleza da vida está em saber atravessar os altos e os baixos da vida, né? As montanhas e os vales aí da vida com consciência, com consciência, não é sem dor. Às vezes tem dor, como eu estou contando, meu processo tinha muita dor, mas também tinha tanto amor e foi tão bonito eu realizar esse aprendizado, sabe, de colocar em vida o desfrute da presença, que é isso que é a vida. Isso é viver, né? Viver é você saber que tem dia que tá sol, tem dia que tá chovendo, tem dia que tá nublado. E você sai para trabalhar assim mesmo todos os dias, né? Porque tá nublado, você fala, ah, não vou não, porque hoje tá nublado, tá chovendo. Não, você tem compromisso, você vai. Então, assim também é com a nossa vida, com as questões emocionais. Não tá como eu gostaria que estivesse, mas vamos responsabilizar também um pouquinho. Eu tô construindo o caminho que eu. Eu tô pegando a estrada para onde eu quero, para o meu destino, ou eu tô querendo ir para Bahia, sabe? Pegando a estrada que vai para Florianópolis. Então, assim, porque às vezes a gente faz isso, né? Quer ir para Bahia, mas pega e sai para Florianópolis. Aí você fala assim, uai, mas eu não consegui chegar na Bahia, mas por que será, né? Mas não, não é nunca a nossa culpa, né? Quando a gente está em contato com a criança ferida, fala não. Ah, porque eu peguei o. Me falaram que eu tinha que pegar o avião para anunciar. Eu peguei ou o ônibus ou a estrada e eu vim parar aqui porque me falaram. Não, por que te falaram? Por que você não foi correr atrás da informação do jeito correto? Por que você não buscou uma fonte segura? Por que você não conferiu no meio do caminho se você estava na estrada, já que você não conhece? Que você não perguntou? Então tem uma parte sempre que cabe a, a, a nossa responsabilidade de adulto, né? Enquanto adulto, a gente tem essa consciência, mas enquanto criança, não. E quando a gente está num adulto infantilizado, a gente também não quer ter consciência. O Aparecido falou: quero ficar longe da morte. Bom, Aparecido, pensa nessa reflexão que eu trouxe, né? Ficar longe da morte não é uma escolha que a gente pode fazer. Não depende de nós. Então, até chegar o dia da sua morte, o que você quer viver? Isso que é importante, que a gente quer viver até a gente morrer. É isso aí. Essas são as minhas considerações. Se você quiser fazer mais alguma, Letícia, eu vou ativar os Não, comentários. Dani, eu queria que a gente falasse sobre o próximo filme para as pessoas já saberem e vamos também, né, no processo de encerrar aí, porque eu falo dos filhos, filhos, e agora já é hora também dos meus compromissos aqui com a turma daqui de casa. Nós já estamos numa live bem extensa também, né? Pois é, então, o horário agora que eu tô vendo aqui, a gente já foi bastante. Eu pensei no seguinte, da gente fazer para quem está aqui conosco, para prestigiar quem está aqui conosco, fazer uma votação de que filme que as pessoas querem que a gente fale. Eu pensei em dois filmes aqui. Na verdade, eu pensei em três filmes aqui, que eu comentei com você, né, Letícia, para a gente trazer aqui, que o primeiro filme, todos eles estão no Netflix, tá? Vai ser mais fácil de vocês encontrarem. O primeiro chama, agora me fugiu, que é da Geisha. O Diário de uma Geisha. Acabando a bateria aqui. O Diário de uma Geisha. Essa conta a história de uma menina muito sofrida, uma criança muito sofrida, que em um determinado momento do filme, ela acontece uma cena que eu não vou falar qual que é, para poder não podendo trazer um spoiler aqui, mas que modifica e traz para ela uma esperança que a conduz pelo caminho. Então, essa é uma história. A outra história que eu pensei em trazer aqui é Como Estrela na Terra,
que é um filme belíssimo de um menino que tem dislexia. Não sei se vocês já viram. A gente pode falar sobre as dificuldades da criança, né? E como a criança pode ser acolhida. E tem um outro filme que é bem forte, que chama O Mínimo para Viver. O Mínimo para Viver é uma história de uma adolescente para a idade jovem, adulta jovem, que tem anorexia e a anorexia dela está relacionada com a infância dela. Então, são 3 filmes que a gente pode trabalhar na semana que vem. O Diário de uma Geisha, O Mínimo para Um Viver, deles. um deles, Dentro desses 3, para né? escolher agora, para as pessoas que estão aqui fazerem uma votação. Então, ou a gente também pode colocar nos stories, né, Letícia, para votar. Pode. Mas quem está aqui também vale votar. São essas 3 histórias. Para quem está aqui, o que vocês gostariam de ouvir primeiro? Então, a Geisha, como é que é? O outro Como Estrela na Terra. Uma Estrela na Terra, o Que é a Diário de história uma de uma Geisha. criança com... O terceiro é da anorexia, né? Tá, a terceira da Ao anorexia. Mínimo para Viver, apareceu já 2 vezes. Ok, Mínimo para Viver 2 vezes. 3 vezes já. Arlete, Mínimo para Viver também. Então, eu acho que vamos esperar só mais uns minutinhos aqui para ver se tem mais alguém votando. Por enquanto é unânime, né? O Mínimo para Viver. Sim. Ó, mais um voto para o Mínimo para Viver. Mais um. Mínimo para Viver. Anorexia, que é o Mínimo para Viver. Então, tá certo, né, gente? E Ok. o próximo filme, ele tem no Netflix, chama O Mínimo para Viver. A história de uma jovem que tem anorexia. E no final do filme, a gente vai entender uma a cura dela vem a cura que eu falo emocional, né, gente? Vem para esse olhar da criança interior. Então, nos vemos na terça que vem. Assistam o filme, gente, para que vocês possam trazer também o ponto de vista de vocês, compartilhar mais conosco aqui na live. Muito obrigada por todos que estiveram aqui presentes, Elizabeth, Dianete, Paivanelli, Luz Ribeiro, Aparecido, Sueli, Arlete, Maicon, Negretes, Nancy Campos. Olha, são tantas pessoas. Cal Lima, Lucimar. Eu vou agradecer geral, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Aparecido, obrigada pelas suas reflexões aqui que contribuíram com a nossa live, né? E nós aguardamos vocês. Nós que agradecemos, Arlete agradecendo aqui, maravilhosa live, gratidão, Anitta, uma ótima noite para todos. Então é isso, gente, uma boa noite para todos e nos vemos na terça que vem. Gratidão a todos que estão aqui nos elogiando, né, Letícia, que estiveram aqui o tempo todo conosco. Ela vai ficar gravada, essa live vai ficar gravada aqui na página de Sementes do Florescer e também no meu canal do YouTube e também no canal do YouTube da Letícia, né, Letícia? Isso. O canal do meu YouTube é Sementes do Florescer e o da Letícia, Ho'oponopono Anjos? Ho'oponopono Anjos, isso. É a mesma coisa. Se vocês quiserem, também podem procurar lá no YouTube, tá bom? Letícia, Ótimo, grata gratidão. pela nossa parceria aí, conseguimos juntas essa estrada do contato com a criança interior. Gratidão, Dani, gratidão a todos que participaram. Uma noite aí de muita luz, muitas bênçãos e até o próximo encontro terça-feira, então. Gratidão. Beijos. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.